sendo a relação entre a altura dos sons representada através das notas na flauta. Por outro lado, os sinais têm como função indicar a duração do som e do silêncio, são, respectivamente, as figuras e as pausas musicais. Atualmente, as figuras adotadas são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. O quadro a seguir apresenta a representação gráfica de cada figura musical e a sua pausa acústica. Quando ouvimos ou interpretamos uma música, não pensamos nisso, mas cada figura musical possui um número correspondente. Este, por sua vez, evidencia a relação de proporcionalidade entre as figuras e as suas pausas. Assim temos que a mínima vale a metade do valor da semibreve e a semínima vale a metade do valor da mínima, etc. Agora podemos perceber a frase do grande físico alemão Albert Einstein, 1879 a 1955. A música é tão perfeita, é pura como a matemática. A matemática é tão simples, é deslumbrante como a música. A música parece uma equação de harmonia e sonoridade. Sendo assim, vamos ao encontro da música de Pedro Mendonça, o que ainda não foi feito. Reparem que esta peça... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não gostavam nada de ler, não achavam piada nenhuma a frequentar a biblioteca, só queriam ir para os jogos e no computador e ver os filmes na televisão, os livros não lhes chamavam por aí além a atenção, e eu escrevi estas histórias todas para tentar precisamente motivá-los um bocadinho a ler estas histórias, estes meninos, para ver se eles ficavam um bocadinho mais interessados. E depois os meninos e outras pessoas começaram a dizer: olha, escreve uma história assim, escreve uma história de outra maneira. E depois este livro foi construído com uma pequena manta de retalhos das histórias que surgiram dessa forma. E eu daqui um bocadinho lia-vos também uma história destas, só para vocês ficarem com alguma vontade, nem que seja irem até à biblioteca da vossa escola, requisitarem o livro e lerem, porque a este ou a qualquer outro, a leitura é uma atividade que estimula muito a criatividade e uma série de capacidades que o computador e a televisão não são propriamente os meios mais eficazes de estimular essas capacidades. Exigem menos de quem está a consumir aquele meio, e o livro vai acabar por exigir que nós imaginemos coisas que a televisão já nos dá prontas e o computador também. Portanto, ler é sempre uma atividade por excelência, não é? Então, só uma coisa, vocês gostam de ler? Sim. Então, eu não vos vou ler uma história daquelas que é para fazer, gostar de ler. Vou-vos ler uma história daquelas que é para fazer-nos sair um bocadinho da realidade em que nos encontramos, está bem? Está toda a gente pronta? Está toda a gente com atenção? Então, vamos lá. Esta história chama-se Era uma vez o Miguel e o Senhor que engravidava. Era uma
vez um menino chamado Miguel. O Miguel já era muito grande, porque o Miguel já estava no 4º ano do primeiro ciclo da escola. O Miguel já era tão grande que já sabia ler e escrever. Um dia, a professora pediu aos meninos que fizessem uma composição. Eles tinham de escrever uma história que eles inventassem. O Miguel pensou logo numa coisa que lhe fazia muita impressão. Por que é que os senhores não engravidam? Então o Miguel resolveu inventar a história do senhor que engravidava. Era uma vez um senhor. Esse senhor tinha uma mulher. A mulher desse senhor estava grávida. Quando as senhoras ficam grávidas, ficam com uma barriga muito grande, porque têm lá um bebê dentro. Quando os senhores põem uma sementinha dentro das senhoras, cresce um bebê na barriga delas. Por isso elas ficam barrigudas. Um dia, o bebê da senhora saiu cá para fora. Ela teve de ir para o hospital para a ajudar a tirá-lo lá de dentro. Porque é preciso fazer muita força. E às vezes as senhoras ficam cansadas de fazer tanta força. E então precisam da ajuda dos médicos que estão no hospital. Perdão. Depois a senhora foi para casa com um bebê muito pequenino, muito engraçado. O senhor ficou a olhar para ela com pena de não ter o para ele também. Então o senhor foi ao médico perguntar como é que ele devia fazer para ter um bebê ele também. O médico disse que era preciso um milagre. O médico disse que ia tentar fazer esse milagre. Então o médico disse ao senhor que ele ia ter de ficar internado no hospital para eles lá lhe fazerem uma operação. E o senhor ficou. Os médicos abriram a barriga ao senhor, mexeram lá umas coisas dentro e puseram lá uma sementinha da mãe. Depois fecharam a barriga do senhor. O senhor foi para casa. Quando chegou a casa, a barriga começou a crescer e ele ficou muito contente porque estava grávido. E a barriga dele cresceu cada vez mais até que teve de ir também para o hospital fazer força para o bebê poder sair. E depois ele já podia fazer companhia à mulher dele, porque ele também tinha um bebê muito queridinho. E assim acaba a história. Depois de escrever a sua composição, o Miguel foi dar à professora para ela corrigir os erros. Ela leu e ficou muito espantada. Ora, a ideia que tu tiveste, disse a professora. Mas sabes, já há cientistas a estudar essa possibilidade. Talvez no futuro a tua história venha a tornar-se realidade de alguma forma. O Miguel foi para casa ler a história à sua mãe, que gostou muito dela e a elogiou muito. Depois de lanchar e de fazer os trabalhos de casa, o Miguel foi brincar para o quarto. Mas, quando entrou e fechou a porta, o Miguel reparou numa porta atrás da porta que ele nunca tinha reparado que estava ali. Muito admirado, dirigiu-se à maçaneta da misteriosa porta e rodou-a. Ao rodar a maçaneta, a porta abriu-se, deixando perceber uma máquina enorme, que ia do chão ao teto, cheia de tubos a deitar fumo por todo lado. O Miguel estava absolutamente estupefacto, mas não se deixou intimidar e avançou na direção da máquina. Reparou que, de um dos lados, existia uma escada que dava acesso a uma câmara cheia de botões e alavancas. A curiosidade foi mais forte que o Miguel e subiu a bordo. Lá dentro, o Miguel reparou que existia um painel cheio de teclas com números. Experimentou carregar um deles e o número no qual ele havia carregado apareceu de imediato no ecrã, que tinha a indicação data pretendida. Reparou que por cima existia um outro painel igual, também com um ecrã, onde se lia data atual. E à frente estava escrita a data daquele dia. O Miguel começou a pensar que aquilo talvez pudesse ser uma máquina de tempo. Lembrando-se da conversa que tivera com o professor acerca dos homens que talvez poderão engravidar no futuro, experimentou carregar em alguns números, de forma a que no ecrã onde dizia a data pretendida aparecesse a data 12/9/3007. Depois, ele viu uma grande alavanca que tinha junto dela uma placa a dizer empurrar para viajar. E o Miguel assim fez. Empurrou a alavanca e a máquina começou a tremer por todos os lados e deitar fumo por todos os tubos. A máquina começou a abanar cada vez mais e a fazer muito barulho. O Miguel nem queria acreditar, não estava a viver. Saltei uma página. Na parte da frente da câmara onde o Miguel se encontrava existia um vidro grande e transparente, como os vidros dos carros, através do qual o Miguel conseguia distinguir as paredes do pequeno quarto onde a máquina se encontrava. Quando a máquina começou a fazer muito barulho, o Miguel deixou de ver as paredes do quarto porque o vidro ficou tapado pelo fumo. Depois de muito barulho e muitas oscilações, a máquina começou lentamente a deitar menos fumo e a fazer menos barulho. Aos poucos foi também deixando de abanar. Miguel foi começando a ver novamente o sítio onde se encontrava, mas agora estava tudo mais claro do que antes de ele entrar para a máquina. À medida que o fumo se foi dissipando, o Miguel pôde ver que se encontrava num grande e belo jardim,
de relva muito verdinha e muito rasteirinha, com canteiros de lindas flores e árvores frondosas. De repente, Miguel viu passar um tigre enorme, que ficou a olhar para ele. Miguel quase se assustou, mas não chegou a tanto, pois o tigre começou a falar com ele. De onde vens tu? Ah, e que normal pareces. Venho do ano 2010. Acho que fiz uma viagem no tempo. Pois deve ser mesmo isso. Ah, e desculpa ter-te chamado normal. Estás a visitar o futuro então, não é? Vieste saber alguma coisa em particular? Sim, eu gostava de saber se no futuro os homens vão engravidar. O tigre riu-se e disse: é melhor ver-te por ti próprio. O Miguel montou-se nas costas do tigre e foram os dois andando pelo jardim fora. À medida que iam avançando, Miguel ia reparando nas curiosas criaturas que se cruzavam com eles. Parecia que todos os seres dos livros fantásticos haviam aterrado ali. De repente deixaram os limites do jardim e passaram para um bosque de vegetação serrana. Árvores gigantescas, cheias de lianas, definiam o caminho através do qual o Miguel e o tigre avançavam. No céu, podiam avistar-se todos os tipos de seres e objetos voadores. Todos pareciam coexistir nos céus em harmonia, cruzando-se sem se esbarrar, como se dançassem uns com os outros. Miguel olhava e tudo aquilo que parecia um misto de caos com harmonia. Um caos harmonioso. Entretanto, deixaram novamente os limites do bosque para entrar numa cidade grande, perfeitamente normal, muito parecida com as cidades que ele conhecia. O tigre avançou para um prédio que tinha uma porta aberta e entrou. Subiu umas escadas e ficou em frente à porta de um elevador, tal e qual os elevadores que o Miguel já havia visto nos tempos em que vivia. Miguel carregou o botão do elevador e, quando ele chegou, abriu a porta. Entraram os dois lá para dentro e o elevador começou a funcionar. E eles começaram a subir, até que chegaram. Pararam. A porta abriu-se. Os amigos saíram do elevador e detiveram-se em frente a uma porta. O tigre levantou a pata e tocou a campainha. A porta abriu-se segundos depois. Quem abriu a porta era um homem. O homem mais barrigudo que o Miguel já havia visto. O tigre virou-se para o Miguel e disse: é o Diogo, é o meu humano. Ele está grávido. Miguel nem queria acreditar no que estava a viver. O tigre prosseguiu, virando-se para o tal Diogo. Olha, Diogo, este é o Miguel. Ele veio de 2010. Tentar saber se agora os homens também podem engravidar. Diogo sorriu e, com um gesto, convidou-os para entrar. Uma vez lá dentro, o tigre deitou-se no tapete e o Miguel sentou-se no sofá, ao lado do homem barrigudo. A determinada altura, o tal Diogo começou a falar. Miguelzinho, é verdade. Mas que o livro tem. O livro é feito de várias histórias mais ou menos pequeninas, umas maiores, outras mais pequenas, mas para vocês ficarem com vontade de ler ou este ou outro livro qualquer, está bem? Então vamos lá. Aqui uma história escolhida particularmente para os meninos que não gostam de ler. Esta história chama-se Era uma vez um livro. Era uma vez um livro. Esse livro morava na estante de um menino. Esse livro tinha sido oferecido ao menino pela tia dele. A tia dele era professora e gostava muito de livros. Ela ofereceu-lhe aquele livro porque queria que ele começasse a gostar de ler. Pensou que talvez se ele gostasse daquele livro e gostasse daquela história, pudesse vir a ler mais. Ela achava que se ele lesse, era uma forma de ele conhecer, aprender e descobrir coisas novas sobre pessoas, coisas e mundos que de outra forma não conheceria. Muitas vezes mundos mais distantes do seu, que se não fossem os livros ele jamais poderia conhecer. Da estante, chegou-se mais perto, parecia vir do meio dos livros. Virou a cabeça e colocou o ouvido mais próximo. Todos os livros que ali tinha eram livros da escola, exceto um, que a tia, que era professora, lhe havia dado. E parecia que o ruído vinha precisamente de dentro desse livro. Cheio de medo, o Igor estendeu o dedo indicador e deu um empurrão ao de leve no livro. O ruído parou e o Igor fugiu de imediato para o outro canto do quarto. Era o livro que fazia aquele barulho. Parecia mesmo que o livro estava